uma técnica bem fácil. Gostou do vídeo? Aperte em gostei. Olá, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou ensinar essa peça que fez bastante sucesso, o pessoal gostou e pediu para eu gravar um vídeo. É uma peça muito fácil de fazer, permite muitas variações, dá pra gente mudar os elementos, mudar as cores conforme a decoração da casa, tranquilo de fazer. Uma pessoa com experiência, sem experiência, todas vão conseguir fazer. Vou ensinar um jeito bem fácil de fazer. Vou começar falando dessas pinturas que a gente faz com madeira reciclada. O pessoal fala madeira de demolição, né? Mas, por exemplo, pode ser até caixote de feira, tá vendo? Ó, isso aqui é caixote de feira. Então, o que a gente faz? A gente monta, vai montando, pega uma ripinha aqui, ó, e vai montando. Isso é para quem não encontrar pronta, ou para quem tem alguém em casa que goste de fazer, né? Eu tinha muita dificuldade de encontrar isso, então a gente acabou fazendo. Então, aqui tá no formato de triângulo, o vídeo eu vou filmar nesse formato, dá pra fazer tudo juntinho, assim, pra fazer placas, dá pra fazer de várias maneiras. Esse é caixote de feira, tá vendo que é uma madeira bem judiada, tá? Mas fica bem legal, ele dá um efeito bacana. E essa é tábua de pinos que você compra em madeireira. Você pode até pegar resto em marcenaria. No MDF eu não costumo preparar a peça antes de usar. Eu passo uma tinta PVA por cima porque o MDF ele já tem um tratamento. Agora, esse tipo de madeira, ele exige um tratamento. Principalmente se você usar uma madeira reciclada, né? Aquelas tábuas de caixote de feira. Eu gosto muito de usar a goma laca indiana. Eu mesma faço a minha goma laca. Vou aproveitar aqui e vou dar a receita para vocês, tá? A goma laca, ela é uma mistura de álcool com a asa de barata. Essa asa de barata, ela é encontrada, elas são umas lasquinhas, que parece uma asa de barata mesmo, ela é uma resina. E ela é encontrada em sacos de 100 gramas em lojas de construção civil, ou loja de artesanato mesmo. Existem as nacionais, existem as importadas. As importadas costumam ser melhor, né? Diferencia em preço e qualidade. Eu sempre compro da importada. Então, o que eu faço? A gente tem que usar álcool, pode ser álcool comum, mas ele tem que ser acima de 90 graus. Então a gente vai usar álcool acima de 90 graus, vai colocar primeiro, e a gente vai misturar, né? Eu coloco primeiro a asa de barata aqui, os 100 gramas, 100 gramas para 1 litro de álcool, tá? Então, ou eu divido no meio, ou eu já faço tudo de uma vez. Mistura tudo, fecha o vidro, ele tem que ficar bem fechado e a gente demora uns 2 dias para conseguir usar. Mas, por exemplo, essa minha goma laca aqui, ela já deve ter uns 5 anos que eu fiz a última vez. E essa mistura, ela é muito fácil de usar e a gente pode usar no MDF também. E ela faz o quê? Ela faz com que a tinta também que a madeira também não chupe muita tinta. E ela é bem mais fácil de aplicar do que a goma laca incolor. A goma laca incolor ela é mais fácil de encontrar em loja de artesanato do que a indiana, mas ela é mais chatinha para aplicar. Passei a goma laca em tudo, inclusive atrás, dos lados e nessas beiradinhas aqui. Você pode usar uma trincha. Procura ter um pincel só pra isso, porque como ele é uma resina, né, ele estraga o pincel. Aí você vai colocar o pincel no álcool imediatamente, nesse álcool acima de 90 graus, que o pincel vai ficar limpo de novo, senão você vai perder o pincel. Essa dica da goma laca, antes eu usava sempre, inclusive no MDF. É uma boa a gente usar, inclusive no MDF, e em seguida já lixar. Se for o MDF, você usa a lixa de uma gramatura mais, uma lixa mais fina, lixa 400, 320, 500. Se a madeira estiver muito judiada, aí você pode usar uma lixa 220, uma lixa 180. Então aqui no caso eu vou lixar com a lixa 220, que é uma madeira mais grossa, tá? Então eu já tinha lixado, não precisa se preocupar com essas imperfeições, porque é essa imperfeição mesmo que nós queremos para dar o efeito na nossa peça. O que eu vou fazer? Com a ajuda de um rolinho,
Eu adoro, já falei pra vocês, né, que eu adoro esse rolinho que tem refil. Eu trabalho um pouco a tinta, eu vou pegar a tinta na cor mineral, tá? Você pode pegar um pérola, pérola eu acho até um pouco escuro, um clarinho que você tem aí, ou até um branco, com uma gotícula de verde, uma gotícula. E a gente vai dar só uma demão. Por quê? Porque eu quero mostrar o veio da madeira. Então a gente só vai dar uma demão. Com a mesma lixa mais grossa, gramatura 220, nós vamos pegar e vamos lixar a madeira para aparecer o veio dela. Então, olha, perceba que o efeito mais bonito da peça a gente consegue com o próprio veio da madeira. Olha que bacana que fica. Então, gente, olha que fácil. Goma laca, uma mãozinha fina de tinta mineral, PVA e lixa. Só isso, ela tá lisinha e os veios aparecendo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar um pincel desses de cabo amarelo, desses de cerdas grossas. Vou usar ele um pouco maior. E vou trabalhar com as tintas na cor grão de mostarda, castanho e azul turquesa. E também com o marrom sombra queimada. Vou começar, eu gosto de vir começar com essa cor castanho. Eu vou trabalhar bem o pincel, porque eu não quero muita tinta. Eu tiro um pouco do excesso num pano e eu vou trabalhar com ele quase seco. Eu venho assim, olha, de fora pra dentro, no sentido do veio da madeira. A gente pode acalcar mais, forçar mais nas beiradas. Aí a tinta que vai sobrando, a gente vai ressaltando o veio da madeira. Olha, então essa primeira cor mais clara eu vou utilizar para ressaltar o veio da madeira. Também, olha, venho aqui e carrego mais nos cantos. Não tenha medo, tá? Vamos supor, ó, vou errar. Errei, fiz uma caca aqui, ó, errei. Não tem problema, não tem problema. Eu pego um paninho, ponho uma aguinha, ó. Tiro, ele fica uma mancha que é até bonito, olha que bonito. Tá vendo? Então, gente, uma criança faz isso. Você pode chamar seus filhos, eles adoram pintar. Qualquer pessoa, inclusive eu vou até colocar na tag do vídeo, que é para iniciantes. E essa peça fez um sucesso, ó, manchou muito, eu não queria assim, mas eu fiz de propósito. Eu venho aqui, olha, peguei um pano úmido e eu vou tirando um pouco, olha, e vai formando esse efeito manchado. Olha que legal na madeira. Então, vocês estão vendo? Não precisa se preocupar, porque não exige prática nem habilidade, tá? Nós vamos fazer isso, então, com essa cor castanho primeiro. Nesta parte aqui da madeira, eu vou trabalhar mais com o castanho, tá? Se você quiser ela um pouco mais clara, você pode até usar o grão de mostarda, que é um pouquinho mais claro, é um tom um pouquinho mais claro. Eu vou usar só o castanho hoje, pra facilitar. Ó. E tirei os excessos. Limpo um pouco mais, porque eu quero que fique uma luz aqui no meio. Então, ó, ponho água e vou tirando. Olha, uma coisa bem rusticona. Tranquilo, né, gente? Como diz o meu querido amigo Márcio Teixeira, tranquilidade. Tranquilidade. Ó, então, essa primeira demão. Já tá bonito assim, né? Quem gostar assim, deixa assim, não tem problema. Já é um efeito, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho do marrom mais escuro, que é o sombra queimada. Eu vou misturar um pouquinho os dois, tá? Pra não ficar
Então, às vezes a pessoa pergunta que cor você usou, eu falo, eu vou falar pra você que eu não sei, porque eu vou misturando tudo. Mas é mais ou menos uma mistura das duas. No começo eu sou toda certinha, eu limpo, venho com ela leve, depois eu vou regaçando tudo. Mas eu acho assim, que o legal é não ter medo, né? Eu aprendi a pintar sozinha. Então, se eu tivesse medo, eu não ia conseguir fazer nada. E aquilo que eu já falei, né, do perfeccionismo. O perfeccionismo, ele impede a gente de viver, sabia? Algumas experiências. Porque você tem tanto medo, você quer ser perfeita, que você acha que não é capaz. Então, gente, mete as caras. Tá? Mete as caras, vamos fazer. E aqui, aqui nas beiradinhas, olha, eu venho com o marrom, com esse marrom, e pinto toda a beirada para dar acabamento. Com a sombra queimado, pintei todas as laterais aqui, fiz aquele efeito de sombra no canto, limpei com o paninho o excesso. E agora eu achei que por causa do paninho saiu muito a tinta branca e eu quero uma luz aqui no meio. Então agora eu peguei um pincel também de luz seca, a tinta mineral, e passei um pouquinho assim aqui no meio, olha. Bem aleatório. A gente vai fazer uma luz aqui. Bem aleatório, não precisa ter medo. E venho também com o mesmo processo, limpando com paninho úmido depois. Esse paninho úmido que a gente passa, vai misturando as cores e aparecendo o veio embaixo. Olha. Então, na verdade, você põe a tinta e depois tira um pouco. Aqui eu achei que ficou faltando um pouquinho. Eu vou dar uma escurecida aqui nessas lateraisinhas só. Ó. Bem pouco. Depois vem com o paninho. Tira o excesso. Pra quem quiser, pode deixar dessa cor, que essa é uma cor bacana também. Mas, eu vou colocar, como eu vou jogar umas flores, eu vou usar o azul turquesa para dar uma levantada na peça. Eu gostei bastante desse efeito. Então, peguei a tinta azul turquesa, um pincel de cerdas grossas, fazer a mesma coisa que fiz. Tirar o excesso num paninho. Agora, nesta hora, eu já vou usar a mão mais leve. Já quero fazer uma sombra seca mesmo. Aqui eu já venho com a mãozinha mais leve, tomando mais cuidado. E eu venho fazendo só uma patinazinha assim, mais nos cantos. Pode fazer, inclusive, essa pátina, olha, com a mão tá bem leve, tá? O pincel tá mais carregado. Aí, conforme ele vai descarregando, a gente vai aumentando um pouquinho a mão. Eu venho também um pouquinho pra cá. E do jeito que ficar, ficou. Tudo fica bom. Ó. O azul, ele dá uma levantada. Uma outra cor que eu gosto bastante também pra iluminar é o amarelo da Índia. Fica legal. Mas esse azul aqui, nesse efeito, nessa peça de demolição, ela fica bem bacana. E eu vou também fazer essa patinalinho em toda... Patinalinho não, só um riscadinho aqui em toda a parte marrom. Esses 3 carimbos aqui compondo um fundinho, tá? Esses 2 vou trabalhar com uma tinta mais clara e esse daqui vou trabalhar com uma tinta mais escura. Então, vou colocar, a gente vê como vai colocar os elementos, né? Conforme a placa que você tiver aí, né? Então, pretendo colocar o relógio aqui. Você posiciona mais ou menos como você pretende colocar, né? Colocar mais ou menos assim e o número aqui, o gancho aqui, né? Então, eu vou jogar um pouco desses carimbos. Este carimbo aqui é o referência 5050, este é o 3.933 e esse é o 4.104, que você encontra na nossa loja virtual www.loucasporcaixas.com.br. Vou trabalhar então primeiro com essa tinta mais clara. Vou pegar esse castanho com um pouquinho do grão de mostarda. Vou espalhar numa bandejinha. E essa carimbada não precisa se preocupar
Vou pegar um pouquinho só do sombra queimada. Vou fazer uma mesclazinha assim, tá vendo? Não precisa se preocupar em ela falhar, ela não falhar, porque aqui é tudo rústico, tá? Então, qualquer coisa que você fizer tá valendo, tá bom? Ó, então, o que a gente faz? Normalmente, quando eu quero uma carimbada mais perfeita, eu vou para um papel primeiro, vejo como é que vai ficar. Como aqui tá valendo qualquer coisa, eu já vou vir direto pra peça mesmo. Então, eu vou trabalhar, assim, um efeito... meio... Achei que ficou muito clara. Vou dar uma escurecidinha na tinta. Ó, e venho... Vou jogando assim, olha, aleatoriamente os tijolinhos. Um pouquinho mais, né? Então, os tijolinhos eu joguei desse lado da peça. Joguei deste lado. Deste lado da peça, vou jogar esse carimbo, que eu amo esse carimbo de linho. Amo, amo, amo. Eu tenho usado muito ele. Nessas técnicas rústicas, ele tem se saído super bem. Olha, ele é assim. Carrego na tinta, também não preciso me preocupar, porque do jeito que vier tá bom. Ó. Carimbo aqui. Venho com um pouquinho aqui assim, ó, pondo. Aqui já vou colocar assim. Vocês veem aqui. Aqui vou virar ele, ó. É bem aleatório que a gente vai fazer. E ele fica bem uma marquinha d'água mesmo, tá? Se você quiser vir agora com azul e dar uma passadinha por cima do carimbo, só pra integrar, tá? Esse carimbo, ele fica um fundinho, né? Ele dá um efeito. Eu acho assim que o carimbo, ele tem a sua função, né, na peça. E ele combina muito bem com o stencil. Adoro misturar os dois, porque aquele trabalho só de stencil, às vezes ele pesa. Então, eu gosto muito de misturar elementos. Gosto bastante. Agora, esse número 35 que a gente vai pôr aqui, eu quero ele mais forte. E eu quero ele perfeito, tá? Então, eu vou pegar a tinta sombra queimada. Vou espalhar ela bem espalhadinha. Aí eu já vou fazer aquela dica, né? Venho com o carimbo, dou uma olhadinha se ficou tudo bem. Venho para um papel. Ficou bacana? Ficou. Aí eu venho aqui pra peça. Pronto, aqui. Ficou escurinho do jeito que eu queria. Tá? Tá dando pra pegar bem? Isso. Beleza. Então, a parte de fundo tá pronta. Então, a gente com esse fundo, dá pra gente trabalhar com um monte de coisas, né? Partindo disso daqui. Então, a minha sugestão, gente, é que eu tô apaixonada por esse aplique de relógio. Tô apaixonada por ele. Então, eu queria usar, fiz essa placa só pra usar esse relógio. Mas vai do seu gosto, né? Você pode, a gente tem muitas opções, olha. Árvorezinha da felicidade... Os sinos dos ventos, outro tipo de relógio. Esse relógio aqui vem com ponteiro de madeira. Esse balão aqui também tá lindo, olha. Dá pra usar flor, dá pra usar o que quiser. Dá pra usar só flor, o que quiser. Tá bom? Então, vamos agora pintar os apliques. O lardo oscilar e o relógio. Eu já perdi aqui. Então, nós vamos usar o quê? Podemos usar até aqueles pincéis que a gente estava usando.
Ou para quem tiver mais dificuldade, quiser fazer um trabalho mais elaborado, não sei, talvez seja mais didático ensinar a fazer com o pituá. Mas dá para fazer com o reto também, tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó, eu vou jogar um pouquinho de tinta aleatória, assim, em alguns pedaços aqui da madeira. Olha. O jeito que ficar, ficou. Tá? Aqui no relógio eu vou passar muito pouco, bem levinho mesmo, porque eu quero que apareça um pouco esse amarelo aqui dele. Você pode fazer com... em vez de usar o sombra queimada, dá pra usar também a outra cor, que é a castanho, ele vai ficar mais claro. Eu até acho que eu usei o castanho na outra peça. Depois eu vou mostrar a diferença pra vocês. E aí eu venho com o azul turquesa. Vou tirar o excesso. Venho em movimentos... Ó, eu vou tirar um pouquinho do excesso aqui, ó. Venho de fora pra dentro, com movimentos circulares e vou integrando aqui as cores. Vou integrando, fundindo o azul com o marrom. E não tem importância se aparecer também um pouco da madeira. Fica legal, ó. Ele vai ficar uma mescla, assim, de cores. Então, a gente pode usar esses recortes a laser, que são maravilhosos, né? Que hoje em dia a gente também faz personalizado, com alguma frase que você queira. Dá pra gente, assim, viajar, né, nas ideias. Então, eu vou jogar um pouquinho desse azul turquesa aqui em alguns lugares do relógio. Sem muita regra. Pra gente não engessar muito aqui. Olha, vai dar esse efeito. Olha, então, nessa hora, você pode usar o verniz de sua preferência, tá? Usa o verniz de sua preferência e depois a gente vai trabalhar... Como eu vou usar o verniz spray, que eu sou preguiçosa, eu vou fazer tudo antes de passar o verniz. Mas se você usa o verniz tradicional, você pode usar o verniz acrílico. Aqui eu não recomendo muito brilho, porque é uma peça rústica. Eu recomendo, inclusive, você pode até usar cera incolor, daquela cera de piso, tá? Que também fica bom. Nós vamos agora fazer as flores, né? Então, eu vou trabalhar com uma flor azul turquesa. Então, nós vamos fazer um vídeo só ensinando como fazer flor. Então, hoje eu vou ensinar só a fazer esta flor. Mas, para quem conhece nosso trabalho, nós temos 4 modelos de flor lá na nossa loja virtual, de todas as cores, de recortes, né? O recorte ele vem assim, tem este modelo, que é esta flor, tem este modelo escalope, que é esta flor, esta lisa, que é assim, e essa toda trabalhadinha, que é assim, tá? Como a gente corta no laser, ela já fica queimadinha assim nas pontas, que eu amo esse queimadinho, tá? As mais claras principalmente. Agora, ó, por exemplo, tá vendo a amarelinha? Ela já tem o queimadinho aqui, eu adoro isso. Mas eu sempre gosto, eu falo que esse que é o segredo da flor, né? É a gente fazer uma sombra nela. Na verdade, eu gosto de fazer sombra em tudo. O ideal para fazer sombra no papel, o que eu mais gosto, é essa carimbeira aqui, que é a Distress, na cor Vintage Photo. Eu amo essa carimbeira, vocês já viram eu usar muito. Para papel, ela é excelente. Então, a gente pega a bonequinha de espuma do formato redondo, passa na carimbeira e vem de fora para dentro, olha, em movimentos circulares. Eu gosto de fazer antes de dobrar a flor, antes de fazer a flor, mas dá para fazer depois também, tá? Agora, para quem não tem a carimbeira, a gente pode pegar um pouco da tinta castanho, pegar a tinta, trabalhar bastante na buchinha, olha. Vocês estão vendo? Ela esfuma também, ela fica bom, mas aqui tá com a carimbeira.
aqui tá com a tinta. Ela faz, às vezes, da carimbeira assim. É só você pegar o jeitinho. Então, eu venho fazendo a sombra nela inteira, tá? Só que a gente vai ter que fazer dos dois lados do papel. Bom, se você esquecer, não fizer a sombra, você pode vir agora com ela aqui. Olha. E fazer a sombra. Dá uma amassadinha, né? E faz a sombra. Gente, na verdade, é minha mãe, que é a mestra das flores. E ela prometeu que vai fazer um vídeo de flor. Faz 3 anos que nós estamos esperando, tá? A minha mãe tem muita vergonha de fazer vídeo. Mas ela que bola, ela que é artista mesmo da família, tá? Eu só sou cara de pau. Entendeu? Então, ela precisa, ela está intimada. Então, o próximo vídeo nosso só vai sair se a minha mãe fizer as flores. Então, a gente pretende que ela ensine a fazer de todos os modelos. Mas, basicamente, é isso, tá? E aí, a dica da Mames, que eu até vou mostrar nesse kit que a gente também tem de flor, que você pode usar qualquer tipo de flor, é você quebrar um pouco a fibra do papel para você trabalhar com ele, porque ele é grosso, tá vendo? Ele é gramatura 180. Então, a gente dá... Tem gente até que amassa assim, ó. Minha mãe faz isso, vocês acreditam? Ela faz isso, tira toda a fibra do papel, e aí fica muito mais fácil depois de você trabalhar com o papel, tá bom? Essa é uma dica. Então, dá pra usar essas florzinhas também, que nós temos de 3 centímetros, de 1 centímetro, e jogando aleatoriamente assim. Dá pra trabalhar com muita coisa, tá? Aqui, a gente usou essa, mas todas ficariam boas. Essa daqui, então, a gente vai dar uma quebradinha na fibra dela. Vai dando uma chacoalhadinha assim. Esses 4 modelos é desse jeito que faz. Então, a gente vai começar aqui dessa parte maior e vai virando. Se você não quebrou a fibra dela, você vai ter que ir indo apertando. Se você já quebrou, vai ficando mais fácil. E vai virando, enrolando inteirinha. Ela já vem cortadinha já, certinho. O kit eu acho que vem com 3 de cada tamanho, 3 tamanhos. Então, dá pra fazer bastante coisa. Olha, aí ela vai ficar com essa basezinha aqui, minha mãe chama de bundinha. Ó, ela vai abrir. Ela vai abrir, assim. Aí, a gente pega uma cola branca, cola de scrap. Não precisa ser nada muito especial, mas tem que ser uma cola boa, tá? A gente coloca uma quantidade generosa de cola aqui. Não precisa ter dó não, viu? Como diz a Suzete, sou rica. Não vou economizar cola, né? Ai, palhaça que ela é, adoro. Então, não economizem cola. E a gente pode até dar uma viradinha, olha, formando. E só que tem que segurar um pouquinho até a cola dar um pega. Essa é a hora da paciência. Essa que eu não tenho, mas minha mãe tem. E ela vai abrindo. Ela vai abrindo. Você vai segurando. Eu prometo que a aula de flor da minha mãe, a flor vai ficar melhor. Mas é mais ou menos isso, olha. Até eu fiz, tá vendo? Fica seguro um pouquinho. Aqui no meio. Pronto, tá pronta a nossa flor. E aí, é só vir aqui, com a mesma cola branca. Eu vou usar... Ah, antes, esse charminho aqui, gente, esse a gente não tem. Vou ficar devendo pra vocês. Eu vou tentar ver se eu consigo, tá? Que esse aqui eu trouxe de fora.
Eu vou tentar ver se eu consigo. São os ponteirinhos de metal, que eu amo. Pra cortar de madeira é muito complicado, mas ele já vem, né, com o negócio imitando o ponteirinho, mas, né, minha mãe adora emperequetar, colocamos isso daqui que ficou bacana. Aí, colocamos o ponteirinho, colamos aqui com cola branca, colamos os 3 tamanhos de flor aqui. Eu vou dar uma melhorada depois na sombra dessas flores, tá? E aqui, nós vamos colocar esses ganchos aqui que eu amo de paixão. Ele vem 2 no pacotinho. Esse ganchinho quádruplo. Vou colocar aqui do ladinho. É um charmezinho, fica um porta-chaves. Então, além de ser uma peça útil, que eu adoro fazer peça útil, né? É uma peça decorativa, né? Eu acho que é uma coisa bem legal para dar de presente, bacana de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E, né, gente, a minha mãe tem que vir fazer o vídeo de flor, fica aqui a intimada para ela fazer o vídeo de flor para vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima.